Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar sobre oscilações. Em que consiste o movimento ou oscilações? Oscilações seria movimentos repetitivos, movimentos periódicos, né? E movimentos periódicos, quando falo, seria periódicos no espaço e periódicos no tempo. Tá? É dizer o seguinte, né? Imagina um movimento assim, né? Tem um objeto que vai para esse lado esquerdo e depois volta para perdão, vai para o lado direito, né? E depois esse objeto volta, né? A essa posição aqui e depois novamente volta para a direita, né? E assim, né? Então esse é um movimento periódico no espaço, né? Porque o que significa periódico? Significa que se repete, né? Tá? E é periódico no tempo, por quê? Porque isso poderia acontecer, essa ida, né, e volta poderia acontecer sempre no mesmo tempo. É dizer, a primeira vez que ele foi para aqui e voltou, por exemplo, gastou um segundo. E a segunda vez que ele foi, né, também gastou o mesmo tempo, um segundo. E a terceira vez, a quarta vez, e sempre essa ida e volta acontece em um segundo, né? Então aí a gente diz que cada segundo se repete, né, esse movimento, tá? Então aí a gente diz que é periódico no tempo, tá? É periódico no espaço também porque, tá? Seria o seguinte, né? Então avança uma certa distância L, né? Tá certo? E depois ela volta, né? Tá certo? Avança uma distância L e depois ela volta novamente L, né? É dizer que se mantém sempre esse comprimento, né? A gente vai chamar de amplitude, na verdade, né? Aqui se mantém constante essa amplitude. Então, se repete também no espaço, né? Tá? Essa amplitude será uma constante nesse caso de oscilações, tá? Claro, na vida real é algo ideal isso, não, a gente não consegue ver, né? Existem alguns movimentos, né, de vai e vem, né? Porém, à medida que passa o tempo, essa amplitude vai se, né, simplificando, né? Ou se vai reduzindo, né? Talvez em algum tempo já seria somente esse movimento. E outro tempo já seria isso, né? Outro tempo já vem assim. Então, em algum momento para, né? Tá certo? Vocês devem ter visto, né? Esse tipo de movimento. Até quando você solta, né, uma bolinha de ping-pong no chão, né? Solta de uma certa altura, tá? Ele bate no chão e volta, mas já não volta a essa altura inicial, né? Volta a essa altura. Depois ele bate novamente no chão, mas quando volta ele já volta assim, né? Então, esse tipo de movimento não são periódicos no espaço, né? Pode ser que seja periódica no tempo, né? É dizer que essa descida e subida poderia acontecer, né, no mesmo tempo, né? Mas não sei nesse caso, né? Mas pelo menos espacialmente não seria periódica, tá? Então, em nosso caso, se vai manter a amplitude, tá? Então, esse tipo de movimento que nós vamos estudar aqui, né? Temos dois exemplos de importantes, né, nessa parte que a gente pode estudar, né, que seria, né, o movimento, né, quando você coloca em uma mesa, né, sem atrito, liso, né, então você coloca gruda, né, o extremo de uma mola, tá certo? De uma mola, você sabe, né, a mola, né, é, que tem essa propriedade de elasticidade, né? Que se você esticar, né? E depois você soltar, ela volta ao seu tamanho original, né? Então tem essa propriedade de elasticidade. Então, e se você colocar um objeto, né? Amarrar um objeto, um bloco, né? Tá? E se você esticar esse objeto, tá certo? Esticar a uma certa, né? Distância, por exemplo aqui, né?
deslocar, então a mola vai ficar esticada, né? Vai ficar esticada. E quando você liberar, soltar, esse bloco vai fazer esse movimento justamente de vai e vem, né? Vai aqui, né? A mola se comprime, mas quando se comprime novamente volta, né? A se esticar. Depois volta a se comprimir. Então esse bloco faz esse movimento de vai e vem, tá? Então esse tipo de movimento é um movimento oscilatório, né? Ou a gente chama simplesmente como oscilações, tá? A esse tipo de movimento. Então, aqui, claro, vai ter uma certa amplitude, né? Justamente, né? Uma certa amplitude, né? Tá? Uma certa distância, né? Que ele vai, né? Ao redor disso que ele vai ficar oscilando. Muito bem. Esse seria um exemplo que justamente vamos tratar no início, né? Aqui, daqui a pouquinho. Porém, para entender isso, justamente é necessário entender a lei de Hooke, que eu vou falar. Outro exemplo, o segundo exemplo, onde aparece movimento oscilatório, né, seria o seguinte, né? Nós temos o teto, nesse caso, né? E a gente amarra com barbante, né? A gente amarra ao teto um barbante, tá? Esse extremo, e outro extremo a gente coloca uma bolinha, né? Que seria, vamos dizer, essa bolinha tem massa M, tá? Uma bolinha, né? De uma certa massa, tá? E a gente libera, né? Essa bolinha, né? Então, o que vai acontecer com essa bolinha é que ele vai fazer esse movimento, tá certo? Também movimento de vai e vem, né? Tá? Algum momento, se você libera desse lado, aparece do outro lado, mas depois ele volta a essa posição e depois volta. Então, esse é um movimento também oscilatório, tá? Oscilações, né? Tá certo? Então também vai ter uma certa amplitude, né? Tá certo? Uma certa amplitude, que seria justamente o comprimento desse arco que ele faz, né? Tá certo? Você sabe que isso aqui não é uma reta, seria um arco, né? De uma circunferência, tá? Então esse seria o outro exemplo de movimento oscilatório, tá? Que também a gente chama de movimento harmônico, né? Simples, tá? Em algumas situações, tá? A gente já vai entender isso daqui a pouco, tá? Então, esse seria um segundo exemplo. Eu acredito que também a gente vai abordar isso, tá? Encontrar, né, algumas propriedades desse movimento. Isso a gente chama de pêndulo, né? Pêndulo, tá? A esse sistema, né, de conformar por uma corda, um extremo fixo e a bolinha, né? Esse sistema a gente chama de pêndulo, e muitos relógios, né, funcionam em base disso, né, do pêndulo, né? Vocês devem ter visto que tem relógios de pêndulo, porque justamente o movimento que ele faz é repetitivo no tempo, é dizer, cada certo tempo, né, bem definido, ela volta a se repetir, tá? Então isso é bom, né, porque isso nos permitiria controlar o tempo, tá? Muito bem. Então isso, né? Nós temos esses dois exemplos e vamos começar com o primeiro. Mas antes de começar, eu preciso falar da lei de Hooke, que é uma propriedade das molas. Vamos estudar um pouco as molas, a elasticidade das molas, tá? Então, você deve ter feito algum experimento, né, com as molas, né? Os livros, por exemplo, né, que alguns livros que a gente manda encadernar, né, tem molas, né? E você pode fazer experimentos com esse espiral, né? Que se comporta como se fosse uma mola também, né? Tem algumas propriedades parecidas. Tudo bem. Então, uma mola tem um tamanho original, tamanho, né, de fábrica, tá certo? Então, tem um certo comprimento que a gente pode chamar de L0, né? Esse tamanho, né, de fábrica, tá certo? E se você aplicar alguma força, tá certo? A essa mola, tá? Tentando esticar, tá certo? Tentando esticar,
então ela aumenta de comprimento, né? Então vamos marcar aqui essa esse comprimento inicial, né? Para poder comparar, né, o comprimento depois de ser esticado, né? Tá certo? Então, olha, depois de ser esticado, aqui é dizer que estamos já aplicando alguma força, né? Aqui alguém está esticando, vamos dizer F, tá certo? Então, o que acontece com a mola? Se deforma, é dizer que aumenta seu tamanho. Nesse caso, né, aumenta o tamanho, se estica, tá? A esse aumento de tamanho, a gente vai simbolizar aqui como com a letra X, tá? Porque vai ser variável nesse caso, né? Se vai variar porque a gente pode jogar, né? Quer dizer, a gente pode esticar mais, esticar um pouco menos, tá? Então, X vai representar a deformação da mola, tá? Aqui, deformação da mola, quanto se estica, né, da mola, ok? E outra coisa importante, né? Que o X pode ser positivo, a deformação será positiva aqui, se é que aumenta de tamanho, né? Esse X maior que zero significa que a mola aumenta de tamanho, que a mola se estica, né? Se estica. Isso que significa. Mas o X poderia ser negativa. O X podia ser negativa. Como? Mas como poderia ser negativa? Então, vamos colocar um exemplo aqui, né? Então, vamos imaginar que em vez de esticar, assim, em vez de puxar para a direita, a gente aqui inicialmente comprime, aplica uma força para a esquerda aqui. Então, o que vai acontecer com a mola? Então, a mola vai ficar assim, né? Vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Então, olha, se a gente comparar, então, quanto foi a deformação? A deformação é essa daqui, né? A deformação é essa, tá certo? Essa seria a variação de comprimento da mola. Então, nesse caso, não é menos x, senão vou continuar chamando x porque x é uma variável. Dizer que x poderia ser positivo, negativo, poderia ser zero. Por exemplo, aqui, na verdade, nesse caso, o x já seria zero, porque não tem nenhuma deformação. Nesse caso, x é positivo, tá certo? X positivo, né? X positivo. E nesse caso, quando a mola se comprime, a gente vai adotar, né, que o x seja negativa, tá certo? Seja negativa. Então, x negativa significa para vocês, que significa para nós, né, que a mola está comprimida, né? Que a mola está, né, está comprimida. Tá certo? É dizer que se o comprimento se reduz, né? Tem um comprimento, a mola tem um comprimento menor, que tem essa cara, essa aparência, tá? Então, por isso que essa deformação, que a gente chama de x, essa, né, nova variável, né, ela precisa ser x justamente, né, algo que varie, tá? Porque não sempre vai ficar, a mola vai ficar esticada, né? Em algum momento ela vai ficar comprimida também, tá? Pelo menos para nosso estudo, né, de oscilações, tá? Então é isso, né? Então não esqueçam dessa informação. Muito bem. Quando Hooke, né, que Hooke é um cientista, né, fez alguns experimentos para poder saber se existia alguma relação, né, desse F, né, alguma relação da força F, né, que você vai aplicar para deformar um certo comprimento, né, para uma certa deformação. Ele queria saber se existia alguma relação, tá certo, entre esse F e esse X. E justamente ele descobriu que sim existia uma relação. Que, por exemplo, se ele imagina que ele deformou já esse tanto e ele queria deformar, duplicar né, esse tanto, ele precisaria aplicar 2 vezes essa força, tá certo? Significa que se você quer deformar 2 vezes, você tem que aplicar 2 vezes essa força, né? Então ele descobriu esse resultado interessante, né?
tá? Que seria que a força, né, que a gente precisa aplicar para deformar, esse símbolo significa proporcional, tá? F, ou melhor, coloco em palavras, F é proporcional a X, tá certo? Ele encontrou essa relação. E matematicamente, como se escreve isso? Isso se escreve da seguinte forma: es decir que f y x se relacionan a través de una ecuación lineal. Eso significa proporcionalidad, porque así, olha, si aquí duplico, de ese otro lado también se va a duplicar. Tá? E, claro, tem que existir uma constante de proporcionalidade, né? Que seria K, que vamos representar pela letra K, que chamamos de constante de proporcionalidade, né? Matematicamente seria isso, proporcionalidade. Mas, fisicamente, o que significa, ou de que depende esse K, tá certo? Vai depender, o Huck, né, diz que esse K vai depender da elasticidade da mola, tá certo? Depois a gente vai entender melhor isso, tá? Quando K é maior, significa, quando esse número for grande, tá certo? K grande, significa que a mola é bem rígida, é bem dura, né? Tá certo? Você já viu mola que usa o amortecedor da moto, né? Ela é dura, né? Você não consegue esticar tão fácil, né? Precisa aplicar uma força bem grande, né? Então, significa que o K dessa mola da moto é bem grande, é alta, tá certo? Um Q grande, um K grande, perdão. E quando K é pequeno, né, pequenininho, por exemplo, né, pequeno, significa que aqui a mola é bem, né, leve para poder esticar, né? Tá certo? Então, esse seria tipo a mola, né, que a gente encontra no laboratório, né, de física, né? Tem molas bem fáceis de esticar, tá? Então, isso. Essa seria a medida do K. É a medida da elasticidade. Tá certo? Ou é uma propriedade da medida da elasticidade, tá? Então, esse K, aqui matematicamente a gente está chamando de constante proporcionalidade, mas a gente vai chamar melhor da seguinte forma: constante elástica. A gente vai chamar com esse nome, constante elástica. Esse vai ser o nome do K, ok? Então isso, esse é o que é a fórmula que encontrou Hooke, fazendo experimentos, né? Que significa, se você esticar mais, né, como está acontecendo, olha, esse aqui está bem esticado, significa que a força que você vai aplicar vai ser bem maior, tá certo? Se duplico isso, vamos dizer que esse aqui é 2 vezes isso, significa que essa força vai ser 2 vezes esse aqui, tá? Por isso que estou desenhando mais grande, né? A maior deformação, maior força. E no outro sentido é a mesma coisa, pessoal, né? Quando x negativo, mesma coisa, né? Mas você poderia dizer o seguinte, mas então, x negativo, então aqui vai ser negativo, então a força é negativa. O que significa força negativa? Então a gente vai chegar a esse ponto, tá? Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, tá? Isso. Ok, pessoal. Quando você está aqui, né? Essa força, esse F que está aqui, é a força externa, né? Alguém externo que está, né, fazendo, exercendo sobre a mola, né? Força externa. Tá certo? Força externa. Mas não é a força que a mola exerce sobre a pessoa, né? Não é. E a gente está interessado, na verdade, na força que exerce a mola.
Porque no final das contas, quando a gente vai trabalhar com, né, o sistema que a gente chama, né, aquilo que comentei para você, né, o sistema mola-bloco, né, tá certo? Esse sistema que a gente vai fazer mexer, né, vai esticar esse bloco e depois vai deixar sozinho, então vai fazer esse movimento, né? Então quem que vai causar o movimento de esse bloco vai ser a mola que vai aplicar alguma força, né, sobre esse bloco e vai fazer esse movimento. Então nós estamos interessados não na força externa, né, sino a força que exerce a mola sobre esse agente externo, a quem estiver aqui, quem estiver aplicando essa força. E como que a gente resolve isso? A gente chama a terceira lei de Newton, né? Porque este aqui seria como se fosse a ação, né? Essa força. Mas a reação seria no sentido contrário, dizer que a força que exerce a mola seria nessa direção, com a mesma intensidade que essa F, né? Que essa a rosa, tá certo? Mas sentido contrário, tá certo? Então, isso, né? Então, a mola exerce uma força contrária a quem, né? A força externa, tá? Contrária. Então, se ela está esticada dessa forma, ela exerce uma força restauradora, na verdade, podemos dizer, né? É porque ela tenta, ou ela puxa a esse agente, tentando que a deixe voltar ao seu tamanho original, né? Porque ela está voltando, está puxando à esquerda, porque o que a mola quer, na verdade, ela quer recuperar o tamanho dela, que era L0, tá certo? Então, né, está puxando para a esquerda, tá? Para que essa ponta, esse extremo volte aqui, tá certo? Então, por isso que essa força também às vezes se chama de força restauradora, né? Porque ela quer se restaurar, que ela quer voltar a ser o que era antes, assim, né? Sim, que não estava quando não estava esticada, né? Ok, então é isso. Então significa que esse F que a gente colocou aqui, tá certo? Difere com essa por um sinal. Então significa que aqui a gente precisa acrescentar um menos. Se a gente quer chamar de F é isso, né? Ou a gente vai chamar, na verdade, de FE por enquanto, né? Vamos ver. Para dizer que é elástica, né? Força elástica, ou força restauradora, ou força elástica. Seria aquela força que exerce a mola, a mola. E F a gente chama aquela força que alguém, né, alguém externo, está agindo sobre a mola. Então, aqui a gente coloca Fe elástica, então seria menos isso. Aí você se pergunta, isso faz sentido? Olha, esse menos faz sentido? Sim. Olha, esse K vai ser constante positiva, tá? Não vai ser nunca negativa, então vai ser positiva por definição, tá? É uma constante positiva. Então, o x, quando está para a direita, é dizer, quando se alonga, né? Quando se estica, é x positivo. Então, positivo, positivo. Então, todo esse aqui vai dar negativo, essa força. E que significa força negativa aqui? Se força Fe negativa, significa que ela está apontando para a esquerda. Tá certo? Então, Fe menor que zero indica que F está apontando para a esquerda. Fe está apontando para a esquerda, né? Apontando, ou melhor, em vez de ser esquerda, porque isso pode ser relativo, tá? Está apontando a, como podemos dizer, na direção contrária tá, vamos melhor colocar, vamos manter sempre esse padrão, tá? Não estou conseguindo ter uma ideia melhor aqui. Está apontando então para a esquerda, simplesmente, tá? Está apontando para a esquerda. Tá certo? Para a esquerda. Tá? Isso que significa? Tá? F é negativa. Como está acontecendo aqui, né? Quando x é positivo, S tem que ser negativa.
Muito bem, então vamos para outro extremo. O que acontece se x então é positivo? Ou perdão, se x é negativa. Se x é negativa. Então aqui negativa, esse positivo, então essa vai ficar negativa e com esse vai ficar positivo. Toda essa expressão vai ser positiva. Então nesse caso, né, a força deveria ser para onde? Para a direita, né? Porque uma Fe positivo significa todo o contrário a isso. É dizer que a força está apontando para a direita. É isso. Tá certo? E isso é verdade? Sim, porque olha, para você deformar esse objeto, essa mola dessa forma, você teria que aplicar uma força assim, tem que empurrar, né? Sim, tá certo? Teria que empurrar assim. É dizer que a força externa, teria que ser assim. E sempre, pela terceira lei de Newton, a força que realiza a mola tem que ser contrária a essa força externa. Então, está apontando à direita. Então, faz sentido, né? Ok? Então, aqui é importante, né? A gente pode chegar a fazer algum resumo do que a gente está descobrindo aqui. Se x é maior que zero, é dizer, que se alonga, então a força elástica é negativa. Se x é negativa, então a força elástica é positiva. É dizer, que são, né, opostos no sinal, tá? Quando x é positivo, essa força é negativa. Quando é negativa, essa é positiva. Ok? Então, esta fórmula funciona corretamente. Tá? Então, é essa fórmula que a gente chama de lei de Hooke. Ok? Então, note também que é proporcional, né? A maior x, a força aumenta mais. Então, você poderia dizer, e quando x é zero, é dizer, quando, nesse caso, por exemplo, aqui, nessa situação, quando a mola tem esse comprimento original que ele tinha, quanto é a força elástica aqui? É zero, porque o x é zero. Então, aqui, por exemplo, não existe nenhuma força. Tá? É dizer, para deixar a mola desse tamanho, você não precisa aplicar nenhuma força, né? Porque é o tamanho natural dela, tá? Você tem que aplicar força para alongar ou para você comprimir. Mas né, nesse tamanho original, não precisa fazer nada. Ok? Então, isso é coerente, essa fórmula. Então, salvem essa informação. O que importa de tudo, esse análise que nós fizemos, é que você entenda que a força elástica, que é a força a força que realiza a mola, tá? Sobre o agente externo, tá? A mola, essa seria a força devido à mola. É dado por essa fórmula, tá certo? Por essa fórmula. E aí você pode se perguntar, e como que a gente vai encontrar o K? Porque o X já sei, né? Que é a deformação. Tudo vai depender de quanto está deformado. Mas e o K? O K vai depender do fabricante da mola. Você tem que perguntar para o fabricante, né? Quanto essa mola vem com que K? Então o fabricante vai dizer, olha, essa mola tem tal K. Tá certo? Então, esse vai depender de como foi fabricado essa mola, né? Do material, tudo isso, né? Tá certo? Então, isso daqui vai depender do tipo de material né? E como foi construída essa mola, tá? Mas, experimentalmente, se você não sabe, imagina que o fabricante não deu ou deu essa informação e você perdeu essa informação, então você vai ter que pode fazer uma medida experimental, tá? E você pode encontrar quanto é esse K, tá certo? Lembrando que se a mola é dura, então esse K é grande. Se a mola é bem, né, suave, né, fácil de esticar, então esse K vai ser pequeno, tá? Isso que você tem que entender. Muito bem, pessoal. E você pode dizer, e qual as unidades do K? Qual seriam as unidades do K?
dessa constante elástica? É fácil isso descobrir. Por quê? Porque, olha, podemos fazer um análise dimensional dessa equação, né? Olha, a força tem unidades de Newton. O K tem umas dimensões que a gente não conhece, vamos dizer dimensões, como a gente poderia chamar um X grande, assim, que vamos dizer que a gente não conhece, né? Seriam as dimensões do K. E que ao ser multiplicado pelas dimensões do X, que seria, né, metros, precisa me dar Newton. Esse metro passaria ao outro lado, então esse X grandão, que não sei que unidade seja, vai ficar Newton sobre metro. Significa então que as unidades do K precisam ser Newton sobre metros. Tá certo? Então assim que você vai encontrar. Geralmente nos exercícios esse K vai ser dado. Tá? Vai ser dado. Por exemplo, um K, vamos dizer 100 Newton por metro, por exemplo. Outro, né? Outro K. Poderia ser 20 Newton por metro. Tá? Qual deles é mais duro? Essa mola é mais duro. Tá certo? Mais difícil de esticar. Agora essa mola é mais suave. Tá certo? Mais suave. Tem um número menor, né? Mais suave. Tá certo? Até eu acho que aqui a gente pode fazer alguma interpretação, né? Significa que para poder esticar 1 metro, vamos imaginar que seria possível esticar 1 metro, você precisa aplicar 100 newton. 100, porque aqui está dizendo 100 newton por metro. É dizer que para você deformar 1 metro, né, para que x seja 1 metro, você precisa aplicar 100 newton. Tá certo? Essa força você precisa aplicar. Tá? Essa precisaria ser 100 newton quando esse daqui fosse 1 metro. Isso que está dizendo isso. Agora, nesse caso, está dizendo que para deformar 1 metro, a mesmo, né? 1 metro, a força que vou aplicar é 20 newton. É menos, por isso que é mais suave, né? Agora esse aqui é mais duro, tá? Então é isso, pessoal, né? Nessa primeira parte da lei de Hooke. Né? Espero que tenha ficado claro isso, porque vai ser importante para prosseguir. Então, agora eu acho que a gente já está pronto para poder estudar o movimento harmônico simples, né? O sistema mola-bloco. Tá? Esse sistema que vocês estão vendo aqui se chama justamente sistema mola-bloco, né? Porque nós temos uma mola de uma certa constante elástica, e nós falamos o que significa essa constante elástica, e está ligado a um bloco, tá certo? Pode ser um pedaço de madeira, né? Um bloco de madeira, ou pode ser uma bola, tá certo? Mas precisa ter uma certa massa, né? Então a massa dele é M. Tá? E está em contato com uma mesa. Essa mesa que está aqui embaixo, tá certo? Essa mesa, né, sobre o qual está apoiado o bloco, precisa ser liso para poder a gente, né, funcionar nosso experimento, tá? Por que liso? Para que a gente não precise incluir nas nossas equações o atrito, né? Porque colocando atrito, né, vai ficar um pouco complicado resolver ou escrever nossas equações. Então, para não ter essa complicação, a gente tira, né, despreza o atrito. Ou a gente diz que a mesa é bem liso, né? Então, não tem essa força de atrito. Então, inicialmente, a gente coloca, né, a mola do tamanho que veio da fábrica, né? Então, nesse momento, o bloco não se move nada. Não acontece nada com o bloco. Tá certo, né? Então, essa posição, né, que estou mencionando, essa posição a gente chama de posição de equilíbrio. Tá certo? De equilíbrio. É dizer que nessa posição, esse bloco não sofre nenhuma força e a mola não está deformada. Tá certo? Então, a essa posição, é dizer, quando
esse extremo da mola estiver nessa linha que estou marcando de vermelho, tá? Então nós dizemos que está na posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio. Tá certo? E na posição de equilíbrio, como você sabe, o x é zero. Tá certo? Não tem nenhuma deformação. Então, nós podemos tirar dessa posição de equilíbrio, né? Então, aplicamos alguma força sobre o bloco, então deslocamos, vamos supor que deslocamos para a direita, tá certo? Então, nesse caso, já aparece uma deformação, né? Aparece um x diferente de zero, tá certo? Esse a gente vai chamar x. Então, significa, então, como já existe uma deformação, significa que esse bloco vai sofrer uma força. A mola vai agir, né? Vai aplicar uma força sobre o bloco, tá certo? Então, a essa força que a gente chamou de Fe, né? De força elástica, tá certo? Então, já existe. E quanto vale essa força? Nós falamos já que Hooke, né, determinou que essa força seja a constante elástica, a constante da mola, multiplicado pela deformação, pelo x. Tá? Então, nós temos essa força. Tá? Então, a gente, nesse momento, a gente já libera, deslocamos o bloco a essa posição e a gente deixa livre, não mexe mais com esse bloco. Simplesmente solta esse bloco. Então, o que vai acontecer é dizer que o movimento desse bloco vai ser governado, né, somente por essa força. Essa força que vai dizer, né, para onde ele vai se mover, quanto se vai acelerar. Então, tudo vai depender do valor dessa força elástica, tá? Porque já não vai ter interferência externa, tá? A única coisa que a gente vai fazer, né, nós que estamos fazendo o experimento, é deslocar esse bloco da sua posição de equilíbrio, levar para outro lugar, como que eu fiz aqui. Uma vez que levei, eu libero, solto e deixo, né, o que acontecer o movimento, tá certo? Então, a partir desse momento, somente essa força, tá, vai influenciar no movimento desse bloco. Nada mais. Não tem atrito, já nós falamos, é liso, né? Então, não tem outra força. Também não tem resistência do ar, também expressamos resistência do ar que está aqui. Ok? E vocês sabem, vocês fizeram esse experimento, que esse movimento vai ser de vai e vem, né? Aquele que já comentei anteriormente, tá? Vai para aqui, né? Quando soltamos esse objeto, vai para aqui, né? É dizer que a mola se comprime e depois que se comprime, volta a se alongar e depois se comprime, volta a se alongar. Isso, é um movimento periódico, tá? Então, agora vamos estudar em detalhe isso. Agora quero saber como esse x, tá, se relaciona com o tempo. Como varia com o tempo? Porque esse x é uma variável, né? Vai variar, né? Vai ser positivo, vai ser negativo. E como depende do tempo? É dizer, nós queremos encontrar x em função do tempo. O que seria isso? A gente chama de lei horária, né? Lei horária. Tá? Então, nós queremos encontrar isso, tá? Muito bem. Para isso, a gente vai usar nossos conceitos de física 1. Vamos usar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton. Tá? E que nos diz a segunda lei de Newton? Que quando uma força está agindo sobre um objeto, tá certo? A aceleração que provoca essa força, claro, se é a única força, nesse caso justamente, é essa única força, não tem outra força. Então a aceleração devido a essa força deve ser igual a essa força dividido pela massa. Tá certo? Então, pronto, aqui já nós temos essas informações. Nós temos a força, que seria menos constante de elástica, multiplicado pelo x, e nós dividimos pela massa, que estamos supondo que esse bloco tem massa m.
Então, a aceleração seria o seguinte, eu vou juntar esse m vai dividir a k, então coloco dessa forma, k sobre m. Separo eles porque eles vão ser amigos, na verdade, eles não vão querer mais se soltar, porque eles vão trabalhar junto, tá? Tá certo? K e m, vocês vão ver que vai aparecer mais nas equações juntos que separados, tá? Então, por isso que eu vou agrupar eles. Então, se agrupei eles dessa forma, o x fica sobrando aqui, tá? De fora. Muito bem. Você sabe também de física 1 que a aceleração é a segunda derivada de x da posição em relação ao tempo. Isso vocês sabem, né? É uma definição, tá? Que a aceleração é a segunda derivada, tá? De x em relação ao tempo. Então, se eu colocar essa definição, se eu usar essa definição, olha, aqui eu tenho uma equação diferencial. Isso se denomina uma equação diferencial. Essa equação. Por que equação diferencial? Porque, olha, eu não sei o valor do x. Eu não sei ainda, né? Eu estou querendo encontrar o valor de x em função do tempo. Como será? Mas eu conheço quanto é a sua segunda derivada. Está dizendo que sua segunda derivada é menos essa constante multiplicado por x. Isso que está dizendo. Por isso que é uma equação diferencial. Porque eu conheço as derivadas da função, dessa função, mas eu não sei a própria função. Tá? Então, é isso que nós chamamos em matemática equação diferencial. Tá? Então, mas não se preocupe, a gente não vai se complicar a vida aqui, na verdade. Para simplificar, justamente, a esses dois amigos que eu falei que não vão se separar, porque, né? Assim que vão aparecer nas equações, eu vou chamar já a esse par, a essa divisão de ômega. Ômega, tá? E essa vai ser uma quantidade muito importante, tá certo? Então, ômega para mim vai ser, ômega quadrado, tá certo? Ômega quadrado, que a gente vai chamar de AK sobre M. Então, significa que ômega, como eu quero que seja positivo, então vai ser raiz quadrada de K sobre M, tá certo? Tá? Claro, aqui vocês podem dizer, olha, esse 2 passa ao outro lado, né? Como raiz, mas eu preciso acrescentar, né? Sempre falo para você fazer isso, né? Mais ou menos. Mas como eu quero que ômega seja positivo, tá certo? Eu vou fazer a escolha da parte positiva, então eu deixo dessa forma, tá? Então, essa ômega, que é a letra, né? Parecido a W, né? Mas que a gente chama de ômega, é uma letra grega, que a gente vai chamar de frequência angular. Depois a gente vai ver por que a gente chama de frequência angular. Tá? Mas a gente chama por esse nome, né, que tem. Muito bem. Então, com isso, a nossa equação fica assim. Simplesmente, né? Tá certo? Fica simplesmente isso. Tá? Muito bem. É ômega quadrado, perdão, aqui, né? Eu vou colocar de outra cor isso. Ômega quadrado. Muito bem. Então, essa equação é a equação diferencial. Vocês podem ver nos livros que aparece muito, que é a equação diferencial de um movimento harmônico simples. Qualquer objeto que realiza movimento harmônico simples, é decir, de vai e vem, tá certo? Periódico, tá? Tem essa equação diferencial, tá certo? Sempre vai ter isso. O pêndulo, por exemplo, claro, para certas restrições de ângulo, que a gente vai ver depois, também vai cumprir uma equação diferencial bem parecida a essa. É dizer, que este daqui é uma característica dos movimentos harmônicos simples, tá? Muito bem, quem nos diz isso? Que a segunda derivada de uma função tem que ser ela própria, ela mesma. Aí você diz, mas que função
que função tem essa propriedade? Tem essa propriedade. Vai pensando, vocês podem ir pensando, chutando. Que função que quando vou derivar duas vezes essa função, ela volta a ser ela mesma. Claro, salvo uma constante aqui, né? Menos que está aparecendo aqui, mas esqueça por enquanto dessa parte aqui, dessa constante aqui. Esqueça, imagina que não existe. Isso a gente pode ajeitar depois. Mas que função que ao derivar ela duas vezes, me dá ela mesma, mas com um sinal trocado. Então você pode dizer, olha, a função quadrática, imagina que x, t quadrado. Tá, derivo ela. Primeira derivada, me dá 2t. Deriva mais uma vez, que é a segunda derivada, né? Que é justamente isso, tá? Esse daqui pode ser isso, pode se escrever dessa forma, tá, pessoal? É a mesma coisa, né? Ok, tudo isso se escrever dessa forma é mesmo, tá? Então, aqui vai dar 2, né? E não dá a própria função, porque era t quadrado, né? E aqui dá 2. Então, não é. Essa daqui, né? Não é. Tá certo? Por experiência que a gente tem, você sabe que se você derivar a função cosseno, por exemplo, imagina cosseno de um certo ângulo, é t, né? Vamos dizer cosseno é t. Se eu derivo cosseno, primeira derivada é menos seno. Derivo mais uma vez, já tem menos, e esse aqui virá cosseno de t. E cosseno de t, o que era? Justamente o x. Olha, então, olha, ao derivar o x, encontro a ela mesma com sinal trocado. Então, essa daqui é uma candidata, né, a ser a função que modela o movimento harmônico simples, ou essa função, a lei horária, uma função desse tipo. Podia ser também o seno. Vocês podem verificar que seno também tem a mesma propriedade. Se você derivar duas vezes, o resultado vai dar menos seno de t. Tá certo, pessoal? Então, fazendo isso, tá? Então, eu vou fazer essa... vou colocar a função da seguinte forma. Vou supor, então, que o x que eu quero tenha a seguinte forma. Tem que ser cosseno, como já falei para vocês. Tem que ver com cosseno. O seno, mas aqui vou escolher cosseno. Tá? Então, seria cosseno de alguma coisa, mas já vou adiantar melhor para acelerar. Você vai ver que vai ser essa função. Tá certo? Vai ser isso. Para que apareça justamente isso. Tá certo? Tá? Então vamos lá, vamos testar se dá isso, né? E se testamos, aqui vai dar menos seno. E como argumento é uma função, então seria a derivada do argumento. A derivada do argumento, quem seria? Ômega. Tá? Derivada disso em relação a t vai dar ômega, porque esse vai ser 1, né? E multiplicado por ômega. E segunda derivada vai me dar, então, derivada de seno é cosseno. E novamente, derivada do argumento, que vai dar ômega, e multiplicar por isso me vai dar ômega quadrado. E se você reconhecer que esse daqui era o x que você colocou, então você tem justamente menos x ômega quadrado. Mas o ômega quadrado você pode colocar na frente. X é justamente a equação diferencial que você tinha aqui. Então significa que o x tem que ter essa forma. Tá? E tem que se relacionar com o tempo, né? Dessa forma, multiplicando ômega ao t. Tá certo? Agora sim, estamos bem perto. Mas ainda tem uma forma bem geral, que vocês podem comprovar em casa, que essa função também, multiplicando uma constante a aqui, e adicionando dentro do ângulo do cosseno um delta, vocês podem ver que essa função também cumpre essa relação, ou cumpre essa equação diferencial. Vocês podem verificar isso já, né? Derivem essa função duas vezes
e vocês vão ver que vai dar essa expressão aqui, tá? Muito bem, então, essa deveria ser a solução dessa equação diferencial, tá? Essa deve ser a lei horária. Ok? E a partir dessa relação, eu posso descobrir o seguinte. Você sabe que cosseno de um ângulo, um θ, por exemplo, φ, melhor, você sabe, né, de qualquer ângulo, ela varia desde 1 e menos 1. Perdão, desde menos 1 a 1. Você sabe, né? Isso de cálculo 1. Tá certo? Tá? O cosseno e seno tem essa propriedade. Tá certo? Não importa que ângulo coloque aqui. O valor de cosseno sempre estará entre menos 1 e 1. Tá certo? Então, se eu coloco aqui, em vez de esse φ, eu coloco esta expressão, não vai mudar nada a história, né? Porque um ângulo, mudei somente o ângulo. E independentemente desse ângulo, o cosseno vai ir de menos 1 a 1. Muito bem. Mas e aqui está aparecendo A multiplicando, né? Porque já tenho essa parte. Está faltando aqui um A para poder saber, né? Que valores pode adotar toda essa expressão. Então, eu multiplico a toda essa desigualdade que eu tenho, multiplico por A. Então, nessa parte vai ficar menos A. E aqui vai ficar A cosseno, né? De ômega t delta menor que 1 vezes A. Então, significa que esse seria o x, agora sim. Então, o que você mostrou com essa manipulação, né, rápida que nós fizemos aqui, né? E não é complicado, na verdade, porque está baseado mais na propriedade do cosseno. Que o x varia entre menos A e A. Tá certo? Então, olha, o x não vai para o infinito. Eu disse que o x não vai se esticar, né? Né? O x vai até um certo valor. O máximo poderia ser, por exemplo, né? O seguinte. Vamos apagar já essa parte aqui, que a gente não precisa mais. Então, seria o seguinte. Então, significa que essa mola, esse bloco avança de modo que essa mola se estique até uma certa distância. Até uma certa distância. A partir dessa posição de equilíbrio. Uma certa distância. E esse seria o máximo. O máximo que pode se esticar seria isso, né? O A. Tá certo? Porque o X no máximo pode ser A. Então o X pode ser no máximo A. E no mínimo pode ser do outro lado menos A. Tá certo? Menos A. Tá? E essa posição você sabe que é zero, né? Posição x igual a zero. E essa posição x igual a A. E essa posição x igual a menos A. Tá? A essa linha podemos chamar de eixo x, né? Tudo essa linha a gente chama de eixo x. Então, significa que o x pode variar de menos A até A. Claro, aqui não está em escala. O gráfico não está me ajudando muito, né? Porque, olha, se aqui é A, então esse aqui também é A, então deveria ter o mesmo tamanho, né? Ok, pessoal? Então, o gráfico não me está ajudando, mas deve ser simétrico, né? É dizer que deveria ser mais ou menos assim, né? Aqui zero, né? E o A por aqui, o menos A por aqui e o A por aqui. Tá simétrico. Tá certo? Então, o movimento do bloco deve acontecer somente entre esse ponto e esse ponto. Tá certo? Então, deve ir assim, né? Vai até esse ponto, volta aqui, tá certo? Volta a ir aqui, volta para esse lado, volta a ir aqui e assim. Tá certo? Então, o bloco se move entre menos A e A, considerando essa linha como x, o eixo x, né? E considerando a posição de equilíbrio como x igual a zero, né? Aqui estaria a origem.
Tá certo? Então, isso que me está dizendo essa relação aqui. Tá? Então, a SA justamente a gente vai chamar de amplitude, por essa razão. Porque seria a máxima deformação, amplitude. Tá certo? Quanto, né? Quão amplo é a oscilação, né? Se é grande, né? Ou é mais curto, então tudo vai depender do A, porque A é que vai fixar isso, né? Então, isso se chama amplitude. Muito bem. Então, olha, estamos já descobrindo algumas coisas sobre esse movimento harmônico, né? O movimento oscilatório. Então, eu vou apagar isso. A gente vai colocar as coisas em ordem, né? Então, a lei horária. Eu acho que a lei horária a gente ia poder escrever, né? Que seria x é a cosseno de ômega t mais delta. Tá certo? É isso aí. Muito bem. Apagamos aqui e anotamos alguns resultados que nós achamos, né? Aqui primeiro, né? Vou anotar que ômega, né, que aparece aí, seria a constante elástica dividido pela massa, né? Isso daí também anotamos. Esse resultado é importante. Também nos encontramos que x pode variar somente entre menos A e A, tá certo? E A justamente é a amplitude, esse A que aparece aqui. Muito bem. E vamos analisar mais ainda isso, né? Ok? Muito bem. A essa... Vamos melhor retirar isso aqui, um lado aqui. Ômega. Aqui. Ômega raiz quadrada de K sobre M, né? Era isso. Então vamos para poder analisar mais essa função. Então já não sabemos que essa é a amplitude. E essa que está dentro do argumento do cosseno, a gente vai chamar de face. Face, né? Que em cálculo, em matemática, a gente chama simplesmente de ângulo, né? Mas aqui a gente vai chamar de face. E esse delta que está aqui, somente delta, a gente vai chamar de... esse delta aqui, que eu escrevi, né? É um D curvo, assim, um delta, tá? Isso a gente vai chamar de constante de fase. Constante de fase. Ok? Então nós temos, olha, constante de fase, a frequência angular e a amplitude. E a tudo isso a gente chama de fase. A gente vai ver mais na frente que tanto a amplitude como a constante de fase vai depender das condições iniciais, é dizer, de quê? Vai depender da posição inicial, né, de onde que a gente solta e com que velocidade a gente solta, né, esse objeto inicialmente, né, quando a gente tira da sua posição de equilíbrio, né, porque eu posso esticar 1 metro e depois soltar, ou posso esticar simplesmente meio metro e soltar, então tudo vai depender de x0. E mais, eu poderia deformar e simplesmente deixar, liberar sem empurrar, sem dar nenhum empurrão inicial. Ou posso soltar, mas dando um impulso inicial, né? Como que querendo ajudar ela para que se mova mais, né? Esse bloco. Então, tudo isso vai estar em B0. Tá? Então, de essas informações, precisaremos para determinar A e para determinar delta. Vocês vão ver, tá? Eu acho que a gente pode ir logo a essa informação. Tá, então vamos lá. Então significa que x0 para mim vai ser o quê? Vai ser o x no tempo zero. Tá? No tempo zero. Aqui justamente, olha, seria essa função quando t vale zero. Então o que vai dar? Vamos lá, então x0 a, né, fica, né, a. Então onde aparecer t, eu vou substituir por zero. Então seria cosseno. Então essa parte se anula, né? E aí fica delta simplesmente. Então esse seria o x0. Muito bem. Ok? Este daqui é a posição inicial, tá?
Posição. É de onde que vou liberar esse objeto. Posição inicial. Ou deformação inicial também, né? Posição inicial ou deformação inicial, né? Quanto você deforma inicialmente, né? Como nesse caso, podemos chamar x0 isso, né? Tá? Muito bem, então nos encontramos essa relação. E para encontrar a velocidade inicial, nós precisaríamos ainda encontrar a velocidade, então, desse movimento. E a velocidade é a primeira derivada de x em relação ao tempo. Então, eu vou derivar isso, né? Essa função. Então, aqui é constante, sai da derivada. Derivada do cosseno é menos seno, então eu coloco menos na frente, já, menos seno, né? E como o argumento, ou a fase, nesse caso, é uma função, então derivo a fase, né? Então, derivada da fase, quanto seria? Derivada da fase, né? Vamos lá, até calcular aqui. Derivada da fase em relação ao tempo. Quanto vai ser? Então, seria, olha, derivada dessa parte, né? Vamos fazer com calma isso, né? Para que vocês vejam o que vai dar. Então, vai ser derivada dessa parte mais a derivada disso daqui. Estou derivando só o argumento, tá, pessoal? Só a fase. Então, como o delta é uma constante, está dizendo constante de fase, não depende do tempo, nada, né? Então, esse aqui já vai zero. E ômega, nós sabemos também que é constante, sabe por quê? Porque cada constante, a mola não vai estar trocando cada hora, né? A mola, a gente já faz um experimento, né? E a mola permanece com, né? Única, né? A mesma, né? Tá certo? Então, é K constante e o bloco também é o mesmo, né? Não muda a massa do bloco. Então, se esse aqui não muda, então ômega é constante. Então, ômega seria então derivada, sobra, né? Derivada de t em relação a t. E isso aqui é 1. Então, essa a derivada da fase em relação ao tempo seria ômega. E aqui você já pode encontrar um significado do ômega. O que seria? Seria a velocidade com que varia a fase. Com que varia a fase, né? Porque aqui está dizendo, olha, derivada da fase em relação ao tempo. Essa é uma taxa de variação, né? É uma velocidade, mas velocidade da fase com o tempo. Esse, quão rápido varia essa fase. E quem mede isso? Ômega. Tá certo? Então, quando o ômega for mais grande, significa que esse ângulo vai variar mais rápido. Mas ômega pequeno, esse ângulo vai variar, né, mais lentamente. Tá? Essa fase. Ok? Muito bem. Então, com isso, né, eu passei para aqui, né? Eu acho que nos esquecemos um pouco desse problema, porque nosso problema era isso, né? Derivar x em relação ao tempo. E aqui, justamente aqui, precisamos escrever a derivada da fase, é dizer, disso, em relação ao tempo, que deu ômega. Então, aqui deu ômega. Então, a velocidade, isso. Muito bem, então salvamos também a informação da velocidade aqui. Então, a velocidade desse objeto, desse bloco, tá? Será, aqui vamos apagar já isso aqui. A velocidade desse bloco, desse aqui, será o seguinte, será, então, menos A, e esse ômega pode ir à frente com, se multiplicando o A, e seno, né? E o argumento, mesma coisa. Tá? Então, nós temos tanto a posição, tanto a velocidade, ok? Já prontos. Ok, pessoal? Então, lembre, então, o seguinte também. Esse resultado nós podemos anotar aqui, né? Que a derivada da fase em relação ao tempo é o ômega, tá? Que a fase é esse aqui. Muito bem, então apagamos isso daqui e vamos fazer o seguinte. E agora vamos falar da velocidade inicial, B0. B0 seria justamente essa função B calculada no tempo zero.
Então, se nós substituímos 0 aqui, aqui vai dar 0, né? E aqui vai ficar simplesmente menos a ômega seno delta. Nada mais, porque esse se anula, né? Dado que t é 0. Então, delta. Muito bem, esse seria o V0. Tá? Então, nós temos essa relação. Não esqueça de escrever aqui no lado que essa seria a velocidade inicial. Tá? Essa velocidade inicial vai ser 0 se que a gente simplesmente libera, não dá nenhuma ajudada a esse bloco inicialmente. É dizer, a gente estica e nesse momento que vai soltar, a gente solta com cuidado de modo que não atrase o movimento dela, nem que ajude o movimento dela. Libera suavemente, tá? Sem dar nenhuma ajuda ao movimento desse bloco. A única coisa que a gente vai fazer é deformar. Então, nessa situação, essa velocidade seria 0. Mas, se a gente, né, deforma, mas ao mesmo tempo a gente ainda dá um empurrão, né, uma ajudada, né, então essa velocidade já vai ser diferente, tá? Diferente de 0. Então, isso que significa isso, tá? Quanto a gente ajuda inicialmente ao bloco, né? Se ajuda muito ou ajuda nada, né? Ok? E esse é de onde, né? X0 é de onde a gente libera o objeto, tá? É um ponto muito perto da posição de equilíbrio ou muito afastado, né? Muito bem. Eu acho que a gente pode resumir isso, tá? Assim, né? Já posso escrever assim. Aqui igual. Então, nos aproximamos isso aqui. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa parte, eu vou elevar ao quadrado, tá certo? Ambas expressões para poder encontrar o A. Vocês vão ver como nos encontramos o A. Se a gente elevar ao quadrado essa daqui, o que nós temos? X0 ao quadrado igual a quadrado e cosseno ao quadrado de delta. Tá certo? Quadrado disso, quadrado disso. Se a gente fizer a mesma coisa com B0 ao quadrado, esse sinal vai embora, né? Porque é ao quadrado. Então vai ficar simplesmente ao quadrado, ômega quadrado, seno ao quadrado. Muito bem. E se a gente somar, podemos mais ou menos estar aparecendo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né? Mas aqui tem esse coeficiente que está atrapalhando. Então vamos fazer o seguinte. Né? Eu acho poderia fazer o seguinte, olha. Esse ômega quadrado que está aqui passa a dividir aqui. Ômega quadrado. Então aqui já fica simplesmente seno ao quadrado de delta. Pronto, agora sim, somamos. Ao somar, o que vai dar? Somamos lado por lado, tá? Esse lado com esse lado com isso. Então, vamos fazer o seguinte. Então, x0 ao quadrado, b0 ao quadrado, ômega ao quadrado, igual, aqui vai ficar a quadrado, né? Cosseno ao quadrado de delta, mas aqui a quadrado, seno ao quadrado de delta. E como ambos, tanto cosseno, tanto seno tem a quadrado né, como coeficiente, então colocamos em evidência. Se nos colocamos em evidência, apagamos de aqui e fica somente isso. E vocês já sabem que é isso, né? É 1, né? É uma propriedade da trigonometria. Pronto, então olha, nós conseguimos isolar A. A quadrado, então, é tudo isso. Tá certo? Mas esse quadrado poderia passar ao outro lado como raiz. Então, como que fica? X0 ao quadrado, B0 ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá certo? E aqui tiramos esse quadrado. Então, o A, me lo coloco desse lado, a amplitude seria isso. É dado por essa fórmula. Então, de que vai depender a amplitude? A amplitude vai depender da posição inicial
né? Que está aqui a posição inicial, e vai depender da velocidade inicial dividido pelo ômega, né? Aqui, pessoal, temos, né, B0 ao quadrado, ômega quadrado. Isso a gente pode colocar como ambos estão elevado ao quadrado, a gente pode colocar dessa forma. Eu acho que parece mais simples assim, tá? Então vou fazer isso. Vou colocar B0 ômega, isso ao quadrado. Tá certo? Então você já tem uma fórmula para calcular a amplitude. Tudo vai depender da posição inicial e da velocidade inicial. De onde você solta e com que velocidade solta. E aqui um resultado interessante. Se B0 for zero, é dizer que a gente libera de repouso, isso significa libera o bloco, né? Libera o bloco do repouso a partir de repouso, né? A partir de repouso, tá? Isso que significa. Então, o que significa? Olha, essa parte se anula, aqui zero, né? Porque V0, zero. Então, a amplitude vai ficar simplesmente valor absoluto de x0. É dizer que se x0 também, né? Se a gente leva para a direita, x0 é positivo, então a amplitude simplesmente será a posição inicial. Tá certo? Significa, se a gente, imagina que a gente deforma, né, uma posição, deforma x0 e liberamos o objeto, o bloco, a partir de repouso, é dizer, sem nenhuma ajudada. Então a amplitude, nesse caso, vai ser justamente essa posição. Já não vai até aqui. Vai ser isso. O bloco vai fazer isso, né? Imediatamente nesse momento ele vai retornar a essa posição de equilíbrio, passa essa posição de equilíbrio, porque vai ter, né, uma certa velocidade nesse ponto, então por isso que ela passa essa, né, essa posição de equilíbrio, ela não vai parar, porque, né, quando chegar a esse ponto vai ter velocidade, passa, ele é freado aqui e chega até menos A. E aqui é empurrado pela mola e volta, né, fazer esse movimento. Tá certo? Então isso que está dizendo, se V0 é zero, então a amplitude será simplesmente o ponto de onde ele foi liberado. Tá certo? Nada mais, não vai ter nenhum acréscimo. Ele no máximo, ele vai se esticar a esse ponto onde ele foi liberado. Mas se a velocidade for diferente de zero, é dizer, você dá alguma ajudada, algum empurrão para a esquerda, um empurrão para a direita, nesse caso, a amplitude sempre estará um pouco maior. Não vai ser essa onde você liberou, vai ser um pouco maior, tá? Porque isso daqui vai acrescentar, ok? Então, isso é importante, né, reconhecer. Então, se você não quer que tenha amplitudes grandes, o ideal é você liberar de repouso, não dar nenhuma ajudada, porque toda ajudada vai fazer com que o objeto tenha uma amplitude maior, tá? Tudo bem. Ok, então essa é a amplitude. Muito bem, pessoal. Nós encontramos a amplitude, né, que está aqui. Se temos uma fórmula já para determinar a amplitude, essa fórmula é importante, tá? Lembrem-se dessa fórmula. Vai ser útil para resolver alguns problemas. Agora está faltando, né, já nós temos a amplitude, nos está faltando como determinar a constante de fase, tá? Porque nós temos três constantes, o A, ômega e delta. O ômega você já sabe que é isso, né? Isso aqui. Então não vai mudar, isso, né? Sempre vai ser isso, da constante da mola, a massa do bloco, então, tá? Então já sabe como determinar. A amplitude, acabei de demonstrar que é isso. Então agora está faltando determinar que seria essa constante de fase. Mas é simples, olha, vocês vão ver que se no início ficar difícil, mas quando você fazer novamente, não vai ficar tão difícil assim. Então eu vou apagar aqui
e encontrar essa fórmula já para delta. Muito bem, então apago isso e pronto, né? Então já tenho o A, salvamos o A. Agora, eu quero encontrar delta. Então, para encontrar delta, eu preciso dessas duas equações, preciso que se simplifique A. Porque A já sei, eu não quero mais me envolver com A, porque já está resolvido A. Eu quero me envolver com delta, quero saber quem é delta. Então, para isso, vamos dividir B0 com X0. Vamos fazer isso, né? Olha, B0 dividido pelo X0. Tá? Vamos fazer esse cálculo. Quem é B0? B0 é isso, menos A ômega seno de delta. E quem é X0? X0, olha, tá aqui, A cosseno de delta. Muito bem, olha, agora vocês vão ver que justamente o A, que não quero, porque já não quero mais o A, porque já sei quanto vale o A, vai embora. A, tá? Porque está multiplicando aqui, aqui embaixo também. E pronto. E nessa parte ficou o seguinte. Ficou B0, vamos simplificando. B0, X0 sobre X0. Ficou, olha, menos. Ficou ômega. E você sabe, seno de alguma coisa dividido pelo cosseno dessa mesma coisa, que é tangente. Né? Tangente de quê? Tangente de delta. Simplificamos bastante, né? Agora, esse menos ômega passa ao outro lado dividindo. Mas eu acho, vamos tratar o menos primeiro. Então, vou multiplicar com menos para trocar o sinal aqui. Então, menos aqui entra, né? Apagamos. Menos aqui já vira positivo. Pronto, né? Então, agora sim, eu vou isolar a tangente de delta. Então, olha, tangente de delta seria, então, do outro lado está o menos V0, X0, e esse ômega que está multiplicando passa a dividir aqui. Então, ele se passa a multiplicar a X0, que eu coloquei dessa forma. Ok? Então, é isso. Então, tangente de delta é isso. Mas você sabe só a tangente. Mas eu quero delta. Então, o delta, você sabe que esse tangente, eu acho que a gente também já fez isso em algum momento, tá? Esse tangente pode passar ao outro lado, né? E deixar simplesmente o delta. Mas quando passa ao outro lado, passa como tangente a menos 1. E eu vou explicar o que significa isso. Tangente menos 1 de tudo isso. Menos V0, ômega, X0. E o que é tangente menos 1? Vocês têm na sua calculadora, eu acredito. Algum botão tem esse símbolo, né? Tangente menos 1. O que significa? Significa arco tangente. Tá certo? Então significa que delta, se você quer escrever de outra forma, seria arco tangente dessa expressão. V0 menos, né, na frente, ômega x0. E novamente você vê que delta também depende da velocidade inicial e da posição inicial. Tá? E se a velocidade inicial for zero, você pode testar que tudo isso vai dar zero, né? Se aqui for zero, então arco tangente, ou tangente de menos 1 de zero, é zero. Você pode verificar isso usando sua calculadora. Então, tudo isso vai dar zero, tá? Muito bem. Vocês podem fazer esses testes, ok? Para essa parte, pessoal, necessariamente tem que usar a calculadora, porque arco tangente é isso e sua calculadora tem essa função. Tá? Claro, para amplitude talvez você pode fazer sim usar a calculadora, mas para calcular delta você precisa necessariamente, porque não é uma função trivial isso daqui, tá? Então isso, nós temos essas informações, né, importantes, né? E com isso eu acho que a gente já pode resolver algum exercício, tá?
eu recomendo que para a próxima aula vocês resolvam o exercício 2.1, 2.2, 2.3 eu acho que dá para resolver, né? Tá certo. Alguns itens, né, Professor, desses exercícios dá para resolver. Oi? tipo assim, para calcular a oscilação, então sempre eu vou ter que usar é, cada uma dessas equações ou é só o que ele pedir? Pode falar um pouquinho mais alto, Amanda? Não estou conseguindo ouvir bem. Tá me ouvindo? Agora sim. Para eu calcular a oscilação, no caso, eu vou ter que sempre usar todas essas equações ou é só porque no caso tem o A, né, a amplitude. Uhum, Aí primeiro eu vou ter que fazer a amplitude, aí depois eu vou ter que fazer as outras equações, tipo se ele pedir para mim a posição ou a velocidade. uhum. Sim. O que você poderia determinar aqui de primeira, Amanda, seria a amplitude, a constante de fase e o ômega. Essas três constantes. Essa e essa. E uma vez que você determina essas três, você já sabe que função é. É dizer que você já pode encontrar o x em qualquer tempo, né? Porque essas seriam as incógnitas, nada mais, né? A, ômega e delta. E para a velocidade, mesma coisa. Entendeu? A maioria dos problemas é encontrar esses três. Essa é a parte mais difícil. Encontrar isso e encontrar isso. Pois é, então, tipo assim, todos os problemas a gente vai ter que achar essas três Uhum. e depois calcular uma posição ou uma velocidade. Isso, ou simplesmente substituir nessa expressão e você já tem uma função, né? Que te permite determinar a posição em qualquer tempo. Tudo bem, professor, entendi. Uhum. E Tudo fiquei bem. triste por entender. Tá, eu vou dar um exemplo aqui para ver como que se resolveria. Exemplo. Vamos um exemplo que não esteja na apostila, né? Para variar um pouco, né? Então vamos supor que K, constante elástica, seja, por exemplo, 10 newton por metro, né? Que já falei para você. Pode ser isso. Essa é a constante elástica da mola, né? Dessa mola. E a massa, vamos supor que seja 2 quilogramas. Tudo bem? Ok. E vamos supor que né, já definimos, né, a massa, já definimos a mola. Agora basta definir, falta definir até que ponto a gente vai alongar inicialmente. É dizer, precisamos definir x0. Vamos dizer que a gente alonga 20 centímetros. Acho exagerado, né? 10 centímetros. E nos damos uma velocidade inicial, vamos dizer, né, damos um empurrão, né, para, vamos dizer que é para empurrão para a direita, então seria positivo, então seria, vamos dizer, um, pode ser um centímetro por segundo, por exemplo, vamos dizer que seria isso, tá? Então, olha, nós temos essas condições iniciais e a isso de aqui que a gente chama condições iniciais, não esqueça. Condições iniciais. E a esse de aqui seriam, na verdade, as propriedades do sistema. Né? Isso não são condições iniciais, essas seriam as propriedades do sistema, dizer, valor da mola e valor do bloco. Ok, com essas duas informações, o que você poderia encontrar já? Ômega. Porque ômega seria rapidamente raiz quadrada de quê? De K, que seria 10 newton, né, sobre metros, dividido pela massa, que seria 2 quilogramas. Tá certo? 2 quilogramas. Vamos colocar bonito, né? 2 quilogramas. Tá? Então, raiz também vamos colocar melhor. Assim, né? Muito bem. Isso. Apagamos isso daqui.
Então é isso, olha, aqui você vai fazer as manipulações das unidades, aqui vai ficar, a parte numeral vai ficar, né? Olha, 10 entre 2, 5, e a unidade, né? A unidade, Newton, você sabe que é quilograma, metro, sobre segundo ao quadrado, né? Tá certo? E se você divide por metro, então aqui você vai dividir por metro, então simplifica aqui, tá certo? E a isso ainda você vai dividir por quem? Por quilograma, né? Porque esse quilograma está embaixo, então aqui vai ter quilograma, que vai simplificar com isso. Então, no final das contas, as unidades que vão sobrar aqui seria aqui, simplesmente 1 sobre segundo ao quadrado. Tá certo? 1 sobre segundo ao quadrado. Tá? Então, esse 5 multiplicado por esse 1, ficaria 5. Então, 5 sobre segundo ao quadrado. Então, seria, olha, numerador, raiz de 5, e denominador, raiz de segundo ao quadrado. Então, raiz de 5, você calcula usando sua calculadora, e raiz de segundo, segundo. Pronto, então o resultado vai dar algum número, né? Resultado raiz de 5, vezes sobre segundo. Ou a gente pode colocar simplesmente assim, 1 sobre segundo. Mas como ômega está é a velocidade com que muda a fase, é dizer, com que muda o ângulo, então geralmente a gente coloca assim, que tem que ser radianes por segundo. É dizer, ômega, por exemplo, se for ômega, né, 1 radianes por segundo, se fosse um exemplo, se fosse esse número for 1, então cada segundo tá, o ângulo está variando 1 radiano. Tá certo? É isso que está dizendo. Então seria esse número, cada segundo, o ângulo, ou a fase varia esse número de radianos. Tá? Então seria isso, né? De ômega. Pronto, e você tem ômega, a primeira parte. Agora você precisa determinar o A. E para determinar o A, é simples também, olha, raiz, aqui x0, quem seria? 10 centímetros ao quadrado, então seria 10 ao quadrado, centímetro ao quadrado, mais, parênteses, a B0, 1 centímetro por segundo, tá certo? Vamos colocar aqui 1 centímetro por segundo, e dividido pelo ômega, que você vai determinar aqui, né? Ômega, né? Aqui vai algum número, e tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Resolve isso, você já tem amplitude. E mesma coisa para delta. Então, você vai ter arco, tangente, você vai substituir aí a velocidade, que seria 1 centímetro por segundo, ômega, que você vai determinar aqui, vou deixar um quadradinho aí para você preencher, e multiplicado pela posição, que seria 10 centímetros. Pronto. Calcula tudo isso e depois você tira o arco tangente, usando sua calculadora. Então, você já tem o delta. Esse daqui vai dar 5 unidades. Não tem unidade, tá? Tá certo? Delta é adimensional. Não tem unidade, porque ele é um ângulo adimensional. Tá? Não vai ficar, né, centímetro ou segundo. Eu acredito que as unidades aqui se vão cancelar todas. Você vai ver. O A sim tem que dar em centímetros, se você quiser continuar trabalhando em centímetros, ou vai dar em metros, como você queira, centímetro ou metro. Ok? Então, de isso que trata, na verdade, esse exercício, esse exemplo, né? Uma vez que você já tem o ômega, né? Aqui, você já tem o A, você já tem D, delta, você substitui aqui. Quanto vale A, quanto vale ômega, quanto vale delta, então você já tem a lei horária. E aí posso dizer, olha, então determine a posição para o tempo 1 segundo, por exemplo. Então você substitui 1 segundo aqui e você já tem a posição. E eu quero a velocidade também para 1 segundo. Então, 1 segundo você substitui
Aqui tem um segundo, como o Omega já conhece, Deus também conhece, isso também conhece, então você vai encontrar uma velocidade. É decir, com esses três determinados, 1, 2, 3 determinados, o problema está totalmente resolvido. Você pode saber a velocidade em qualquer tempo e a posição em qualquer tempo. Tudo bem? Então, tentem terminar esse exercício para a próxima aula, né? Se tiver dúvida, a gente resolve, tá? Vamos tentar passar a próxima aula resolvendo exercícios, tá? Ok, pessoal, vamos parar aí.